Bem-vinda, bem-vindo ao Promundo Pod, o podcast do Instituto Promundo. E hoje nós vamos ter um tema muito importante sobre a questão das mulheres, da violência contra as mulheres que está ocorrendo no Brasil e em muitos lugares do mundo, e a trajetória de como fazer políticas sociais implementadas para essa diminuição das violências. Eu estou aqui com Mariana Neres, né, que é assistência social, mestre em desenvolvimento e políticas públicas e servidora pública de carreira com ampla trajetória na formulação, gestão e implementação de políticas sociais no Brasil. Já atuou como secretária nacional de assistência social e como secretária nacional de proteção global, além de integrar conselhos nacionais ligados aos direitos humanos, assistência social, mulheres e combate à discriminação. Atualmente é diretora de políticas públicas para mulheres no Paraná e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Sua experiência reúne atuação federal, pesquisa, docência e participação ativa em agendas de direitos, proteção social, gênero e enfrentamento às violências. Mariana, um prazer enorme ter aqui você no nosso podcast. Muito obrigada, Miguel. É uma honra poder estar aqui conversando com você, participando desse projeto do Promundo, que para nós é uma grande honra poder acompanhar agora desse lugar de um bate-papo que nós podemos fazer aqui. Mariana, você é uma pessoa, uma gestora pública, né? Uma pessoa que eu conheci há quase 5 anos atrás, né? Dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. Você tem acompanhado não só a parte estratégica, né? Mas também tem muita questão administrativa da gestão. Conta para a gente um pouco como é que é esse bastidor, né, dessas políticas públicas, como elas são formuladas e como isso está desencadeando essas novas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, acho que é bem legal a gente começar falando quem é a Mariana, né? Como é que eu vim parar aqui nesse lugar, porque essa jornada tão longa que você citou, e na verdade não pela minha promoção, mas entender um pouquinho o meu lugar de fala. Eu sou brasiliense de nascimento, agora paranaense de coração, estou no Paraná, mas eu comecei no governo federal como estagiária dentro do curso de serviço social e através da Universidade de Brasília, que foi a universidade que eu pude fazer o meu curso de graduação, eu conheci o Conselho Nacional de Assistência Social. Então, nós trabalhávamos políticas públicas voltadas ao controle social, do orçamento público voltado à política de assistência social, uma coisa bem específica. E filha de servidores públicos federais, nascida em Brasília, parecia que existia só um único mundo para mim, que era o mundo das políticas públicas, né? Então, eu Essa era a sempre discussão dentro de casa, dentro era o de que já casa, acontecia filha dentro da de sua. servidores da educação, então os meus pais e o meu pai em particular, ele foi uma referência muito grande para mim, porque ele não só trabalhava dentro do Ministério da Educação, mas ele trabalhou depois no Fundo Nacional da Educação, no combate à corrupção, inclusive, porque ele aprovava prestações de contas de prefeituras, da merenda escolar e nos ensinava a importância de sempre trabalhar com integridade, de ser patriota, de defender o Brasil. Então, eu aprendi a amar o Brasil a partir do olhar do meu pai e da minha mãe, que sempre foi uma servidora exemplar de carreira, que buscava estudar, e a gente sempre conversou sobre política dentro de casa. Então, o mundo, para mim, se abriu na perspectiva de enxergar que havia agentes públicos que estudavam durante toda a sua vida, que tinham propósitos e que desenvolviam ações nisso. Então, eu aprendi desde criança a ser intolerante com a injustiça. Aprendi, inclusive, como brasiliense, a passar num concurso público, que logo que eu me formei, passei no concurso e fui para trabalhar dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. E como eu passei 20 anos dentro desse ministério, todas as oportunidades que eu tive, eu abracei, seja de assumir funções de assessoramento, de coordenação, de diretoria, e cheguei a ser secretária nacional. Dentro de um olhar assim onde a gente percebe que tem habilidades, conhecimentos, técnicas que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então foi ali que eu me encontrei no serviço público como uma perspectiva de agente de transformação.
Pois bem, ali eu comecei então a trabalhar com um assunto muito sensível, que são as políticas sociais, voltadas a um público muitas vezes desprovido de acesso a direitos. Então, Isso no aquilo, Ministério do Desenvolvimento Social. Ministério do Desenvolvimento Social, que teve vários nomes ao longo dessa trajetória, mas que sempre dentro da política de assistência social. Ali eu pude conhecer desde a população em situação de rua, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco, mulheres em situação de violência, pessoas idosas, calamidade. Eu cheguei a ter um codinome de Miss Calamidade durante um tempo em que a gente foi estruturar. Imagina, é um nome bem bonito para uma pessoa, né? Mas não era porque eu era feia, não, porque eu acho até que eu sou bem bonita. Mas eu trabalhava com os territórios que eram mais vulnerabilizados pelos desastres, né? Mas acaba estampando, né, na Estampando, carreira da gente. tinha um ministro que falava isso, né? Um ministro falava, chama a Mariana lá, Miss Calamidade, porque teve uma calamidade em tal lugar que tem que ir para lá. Não, eu já tinha um filho meu, perguntei para ele, né? O que o papai faz? Ele falou, não tem uma coisa a ver com AIDS? Eu trabalhava em Sim. programas de AIDS. Acaba que a gente fica rotulado, né? Durante um tempo eu fui a Miss Calamidade, né? E naquele processo assim de formação, a gente vai desenvolvendo também paixões, né? Como, por exemplo, me apeguei à pauta da primeira infância de uma maneira extraordinária, ainda antes de ser mãe, que depois eu fui mãe de 2 crianças, mas de compreender assim a prioridade absoluta e como a gente participa enquanto governo federal de muitas agendas, eventos, seminários, congressos, a gente vai também fazendo uma formação adicional àquela da faculdade, né? Então, eu fui desenvolvendo também pesquisas na área acadêmica, na pós-graduação, e até que eu me tornei professora também. Fui dar aula e aquilo vai trazendo uma paixão, né? Um Professora conhecimento. universitária ou... Dei aula em universidade, né? Em 3 universidades eu fui professora, assim, na área do curso de serviço social, fiz mestrado na área de saúde pública, pelo IPEA e Somos Fiocruz. colegas, então. Somos colegas, olha só. E na saúde pública eu pude trabalhar a política do cuidado, porque até nessa época eu estava no conselho da pessoa idosa. Era um conselho pouco privilegiado, não tinha muita atenção. E aí fala assim: ah, coloca lá a estagiária, né, a servidora concursada, e aquilo me trouxe assim uma esperança de algo que eu não conhecia em relação à política do cuidado. E eu desejei aprofundar aquilo, e foi uma descoberta que hoje motivou o trabalho atual que eu tenho no Paraná. Eu queria 2 pontos aí que você tocou que eu achei muito importantes e que eu estou com uma certa surpresa, né? Primeiro, a sua trajetória e tendo pais, servidores e todo, né? Eu queria entender também essa questão da relação até com seu pai, que você me falou que é muito bonita, né? E como que isso, uma mulher que foi se tornando e comprometida com a política pública na dimensão que você passa. E você fala também da política do cuidado, e isso já. Que a política do cuidado foi aprovada ano passado, Ana Sônia, né? Exatamente. Mas já havia então esse debate antes também. Você pode começar até por essa segunda, mas eu não Vamos, queria perder o pai. a Vamos falar do questão do pai. pai, que é a primeira que me veio à cabeça também. Sim. Então, a política do cuidado, ela é algo muito recente do ponto de vista legal do ordenamento jurídico, mas o tema do cuidado, ele já é bastante antigo, Interessante. Essa eu não pelas sabia. pelas Muito interessante. questões relacionadas à política de gênero mesmo, né? Quando nós iniciamos lá nos idos dos anos 2000, a estruturação de uma política nacional voltada às mulheres, ainda, né, com outros formatos de governo, já se discutia bastante a sobrecarga do cuidado para a mulher. Mas ganhou bastante força, sabe em qual pauta? Na pauta da pessoa com deficiência. Porque houve um programa chamado Viver Sem Limite, um programa criado pelo governo federal para atender os territórios, onde nós começamos a debater a importância do exercício do cuidado para as pessoas que têm graus de dependência, que precisam de um cuidador para exercer as atividades da vida Que diária. ano? Isso foi em 2009, por aí, 2008, 2009. Nessa época, então, nós instituímos comitês para trabalhar tanto o cuidado da pessoa com deficiência e depois puxamos a pauta do envelhecimento. Pensando, inclusive, no Centro-Dia, que é um equipamento público que é voltado à prestação desses serviços diários para as pessoas que têm grau de dependência 3,
na realização de atividades da vida diária, do tipo ir ao banco sozinho, ir ao mercado. Quem que vai com essa pessoa que às vezes está acamada, que às vezes tem outras dificuldades cognitivas, então precisa de um terceiro para exercer? Bom, as famílias estão mudando, tem toda uma revolução cultural, tem todas as questões relacionadas à saúde da mulher na área de planejamento familiar, onde as mulheres estão tendo um número cada vez menor de filhos, as mulheres estão se posicionando no mercado de trabalho fora das atividades domésticas e o potencial do cuidado dentro de casa é reduzido quando se percebe que o papel social é exercido pela mulher. Então, isso me chamou a atenção quando eu estava no conselho da pessoa idosa. Olha isso. Aquilo me despertou. Gente, está acontecendo Lógico, alguma né? coisa. Porque também é aquela geração sanduíche, né? Que a mulher vai ter a sobrecarga do filho e muitas vezes dos pais. Esse Exatamente. cuidado. E essa sobrecarga do cuidado para a mulher, ela se torna algo muito gravoso se ela não tem os momentos de respiro e de autocuidado. Então, a gente começou a olhar a experiência internacional. O que os outros países estão fazendo? Países que já estão mais envelhecidos, Europa, Estados Unidos, como que estão lidando com isso? Uruguai, que é uma experiência excepcional na política do cuidado, e começou a nos dar indicativos de que nós estávamos bem atrasados para começar a pensar o cuidado. Ora, se nós não temos um cuidado familiar que possa ser sustentável a médio e longo prazo, justamente pela redução do número de cuidadores familiares, pelas revoluções que eu acabei de citar, e também porque nós estamos envelhecendo de uma maneira acelerada no Brasil, né? Estamos envelhecendo no mundo inteiro, mas no Brasil a idade média tem se elevado de uma forma mais rápida do que em comparação em outros países, pelas melhorias de condição E a de taxa de vida. fertilidade também E a taxa de diminuindo muito fertilidade também. forte, né? Então, Então tem você famílias sem fica. filhos, né? Como que vamos envelhecer sem um cuidador familiar? Então, nós começamos a discutir modelos no mundo todo. Existem países que começaram a classificar o seu modelo de cuidado. Então, alguns países começaram a atribuir essa responsabilidade de cuidado ao mercado, comprando serviços de cuidado no mercado. Então, cuidadores formais, países que têm mais condição, mais um PIB maior, né? Países considerados como de primeiro mundo. Eu estava na conferência do Caregiving do Canadá, o ano retrasado. É uma O coisa, Canadá é um o exemplo. setor privado é muito forte também, né, nessa questão E do tem crescido caregiving. bastante, né? Muito, muito. E que bom que cresça, porque eu acho que não existe uma solução só para o cuidado. Não pode ser só a família e não pode ser só o Exato. mercado, como também não pode ser só o Estado. Mas no que concerne ao Estado, qual é a atribuição? Então, foi o meu trabalho de mestrado nessa área, na saúde pública. E eu fiz essa pesquisa em experiências comparadas dos países, para ver quais são os modelos de cuidado que os países do mundo vêm desenvolvendo para pensar uma solução para o Brasil. E dali, então, eu comecei a entender que uma política de cuidado é uma política de gênero. Tem que necessariamente trabalhar as questões relacionadas às pessoas que possuem funções sociais diferentes, sobretudo trabalhando um tema da equidade, que homens e mulheres são diferentes. E culturalmente nós fomos criados e educados dentro de uma perspectiva de funções sociais também muito opositoras. E até como que a gente reconstrói essas relações sociais passou a ser um desafio para mim, né? E dentro da minha própria família, eu comecei também a fazer a revolução, mas eu ainda não esqueci do pai. Eu ainda vou voltar do pai antes de falar do marido e E do dos pão de filhos, né? queijo também, eu quero Do ouvir. pão de queijo eu falo. Então, assim que eu comecei a trabalhar a política do cuidado, e nós fizemos várias parcerias no governo federal com o IPEA, que já tinha projetos, experiências comparadas de países, com a CEPAL, que é o Centro de Estudos para a América Latina e Caribe, e entre outras organizações sociais, inclusive do terceiro setor, que foram trazendo conteúdos. Até que, no Congresso Nacional, nós vimos que os deputados, as deputadas começaram a se interessar também por esse tema e pautar audiências públicas. E eu me recordo
tanto da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que nós nos conhecemos lá, inclusive, na política da primeira infância, a deputada Leandre Dal Ponte, que era a presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, junto com o deputado Osmar Terra, e naquele tempo eles eram mais ativos nessa frente, pautaram algumas audiências. Eu pude participar como especialista da área de tratar essa questão da política do Até cuidado. experiências próprias, né? No Rio Grande do Sul, com o PIN, né? Programa Infância Melhor, né? Que Isso. começou a disseminar com O mais Paraná e o força. Rio Grande do Sul já conheciam um pouco mais essa realidade pela proximidade, inclusive, com os países do Sul, como o Uruguai, que já estavam demonstrando resultados. E são estados que tiveram uma colonização diferenciada pela migração europeia, que já apontava os desafios do envelhecimento acelerado antes do restante do Brasil. Então, assim, de fato, o problema chegou primeiro lá, para E a eles taxa de começarem a dar fertilidade também a caindo taxa. drasticamente, né? Justamente, isso foi bem significativo. Diferente do Norte e Nordeste, por exemplo, Exato. que são estados mais jovens, que têm um número maior de filhos. Então, me parece que a urgência para os gestores e congressistas do Sul foi chegando mais rápido, né? E houve esse despertamento. Bom, então, naquele momento, houve uma mobilização para a constituição de grupos de trabalho, comitês, para aprofundar uma política nacional do cuidado. E a deputada Leandre foi autora do projeto de lei que instituiu a Política Nacional do Cuidado, hoje uma lei que passou por várias reformulações. E lá, não só a frente parlamentar, né, da pessoa idosa, como a frente parlamentar da primeira infância, juntou também com outras frentes da pessoa com deficiência e entenderam que era necessário E a reconstruir. sociedade civil também, né? E há que se reconheça, Miguel, Reconhece. que a sociedade civil foi fundamental nesse processo. E o governo federal atual fez um empenho muito grande em qualificar a versão atual do projeto de lei que se tornou lei, que se tornou inclusive um substitutivo no Congresso. Então, é um amadurecimento dessas É verdade. iniciativas, O né? Promundo mesmo mandou várias sugestões, se abriu, né? A Uhum. consulta pública, foi um processo muito democrático. Foi democrático, foi um processo longo, né? E a gente sabe que nunca tem um fim em si, mas foi bem importante a decisão política de instituir uma lei que cria um direito de cuidar, de ser cuidado, né? E o dever também de cuidar, porque e que é compartilhado entre homens e mulheres. Ninguém mais pode dizer que não sabia que cuidar era um dever. Até porque, quando a gente fala da política do envelhecimento, por exemplo, é muito difícil a gente olhar na Constituição e falar assim: é dever do Estado, da família, da sociedade e do poder público cuidar da pessoa idosa. A gente tem que ficar decifrando isso. Ó, é dever da família, entendeu? Cuidar do seu pai idoso, da sua mãe, é dever seu, tá? Tá escrito aqui na Constituição. Não precisa do Ministério Público vir fazer uma intervenção, porque tá aqui, ó, é dever seu. Então, hoje a gente tem uma dificuldade, tinha anteriormente uma dificuldade em poder dizer isso para as pessoas. Porque a nossa cultura, diferente do Japão, a nossa cultura é de enxergar as pessoas idosas como aquelas que vão para os aposentos e são descartadas, certo? Isso, inclusive, reforça estigmas de violência e de discriminação com o envelhecimento. No Japão e nas culturas orientais, a gente vê o inverso. É a valorização, né, da Nos pessoa povos anciã. originários também, não é? Perfeito. Né? Onde foi Da que a gente cultura da esqueceu base isso? africana, se passou uma borracha isso, né? E é uma visão até, né, um pouco eurocêntrica, mas eu acho que no Brasil trouxe uma certa adaptação meio forte, né? Eu diria até selvagem, no sentido de dizer não é importante, né? Eu não sei se foi a questão da demora também, né? Dessa questão que você está falando da longevidade, né? Uhum, Que aconteceu, acabou demorando um pouco para ocorrer, né? Mas eu não sei, não se tornou um aspecto de valor cultural, né? exatamente. Da sociedade. E esse é um ponto muito central das políticas públicas. E eu acredito que quando a gente começa a estudar os fatores sócio-históricos, a gente consegue ver esses componentes que precisam se tornar elementos de superação. Isso vem através da educação. Aliás, esse ponto é tão importante que você está trazendo que quando a gente fala do cuidado não remunerado, né? Então, Uhum, a gente tem a questão de gênero, os recortes de gênero. E até quando a gente fala do remunerado, eu estava vendo outro dia as 10 profissões que pior se paga no Brasil. 6 são relacionados a cuidado, inclusive a assistência social, né? uhum,
E quando você olha essas 6 profissões, que é de ensino fundamental, enfermagem, 90% são mulheres, Por né? que será, né? Então, a desvalorização, tanto no remunerado, quanto não remunerado também, agora com a política nacional começa a se reconhecer, Isso. né? Então, por isso que é importante ter essa, né? Porque não é uma coisa que uma varinha de condão, né? Que vai mudar de um dia para o outro, mas como está realmente relacionada à questão de gênero, né? E Completamente. acaba se tornando quase um fardo o cuidado, quando ele deveria ser um dever, mas também um direito, né? Lembra das mulheres de Atenas? Né? Que a gente lembra das mulheres, tem até a música, né? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Elas cuidavam da casa, dos filhos, da família, elas costuravam, elas cozinhavam, enfim. Se a gente for mapear nessa música, todas as profissões que Milton Nascimento, né, listou ali, ela tinha 6 empregos. Era mais do que o Exato, pai do Cris, né? exatamente. A gente conseguiria ver assim, se essa mulher fosse ser remunerada pelos 6 empregos dela, elas ganhariam mais do que os maridos, né? Obviamente que naquele tempo eram funções que não tinham prestígio, não tinham reconhecimento e que hoje a gente começa a avançar na perspectiva de valorização. E o que hoje nós entendemos que o cuidado ele precisa ser reposicionado em termos de conceito e de organização é o reconhecimento de que tanto homens e mulheres precisam do cuidado e também podem e devem exercer o cuidado, né? Aí agora eu quero falar do meu Nossa marido. essência, né? Como humano, é cuidar e ser cuidado, né? Criança É, na primeira infância, ela cuida e quer ser cuidada, né? É uma exatamente. coisa. Eu tenho uma família que ela é uma família assim que já compreendeu essa função, né? Então eu tenho um esposo muito companheiro, que o fato de estar aqui, ele está lá exercendo as funções, buscando criança na escola, levando para lá e para cá, pelo fato de eu assumir funções de gestão de alta, né, demanda de trabalho, de viagens, ele, né, então em algum momento chegou, olha, é seu momento, vai lá, eu fico. Então, assim, há um companheirismo mesmo e a compreensão de que é dever de todos e a oportunidade também chegou nesse momento para mim, então comigo. Em outro momento eu também vou ficar na retaguarda para ele ir. Esse é um equilíbrio, né? E eu vejo muito isso que hoje, nos dias atuais, a gente já começou a ter um despertamento para isso, que não cabe mais somente à mulher o exercício de uma função X e somente ao homem a outra, né? Que todos nós podemos exercer as mesmas funções em todos os espaços da sociedade, né? Obviamente, entendendo as nossas diferenças e oportunizando as condições de Exato. equidade, né? Isso passa por políticas públicas intencionais para a gente fazer essa transformação que a gente precisa no mundo, né? Agora, o seu marido, por exemplo, o que que ele fala dessa experiência do cuidado? Ele naturalizou isso, Naturalizou. interessante, né? Porque para ele não parece ser algo assim surreal, sabe? Nossa, vou ter que ficar agora em casa, né? É até interessante o contrário, porque como eu tô muito tempo fora de casa, quando ele viaja e eu preciso ficar, as crianças falam: "Mas o papai vai viajar? Vai viajar, mas por que vocês estão tristes quando eu viajo? Vocês não ficam assim?" É que você viaja muito. Ele não viaja sempre, né? Aconteceu isso esses dias, né? Mas eu vejo que é uma referência, assim, de afeto, e a gente tem formas de, inclusive, construir, né, esses espaços de ausência de outras maneiras. Hoje em dia, pela tecnologia, a gente reduz as distâncias, a gente reorganiza, né, E- essa participação e presença com os Exatamente. E eu acho que filhos. essa naturalização, esse conceito, ele é muito importante, porque acaba trazendo também a naturalização dos benefícios de ser natural, né? Porque você cria uma condição humana muito mais saudável, né? Uhum, Em termos assim de relação com filhos, com filhas, né? A gente é aquela coisa hierárquica daquele patriarcado no sentido, né? Eu tenho que aqui trazer o econômico, ele trazia um distanciamento mesmo. O uhum, cuidado ele aproxima, né, a gente, né? Olha, exatamente. quando eu estou aqui com você, a gente está também tomando cuidado na forma de acolher um ao outro, nessa conversa mesmo, né, que a gente está aprofundando, ela nos traz muito mais sentido a esse diálogo do que Uhum, alguma coisa extremamente de uma entrevista, né? Você fala é. e eu só pergunto. Então, essa troca ela é muito importante. Ele traz um senso de pertencimento Muito grande. e uma disponibilidade em servir.
Acho que para além de qualquer relação, seja ela formal ou informal dentro de uma família, né? Até os filhos mesmo. Quando eu falo para minha filha Elisa, de 11 anos, que ela precisa lavar a louça, que ela precisa guardar a comida na geladeira, que ela precisa fazer tal atividade, ela, num primeiro momento, achou assim: ah, mamãe tem que fazer? Sim, porque todos nós compartilhamos. E até uma outra situação relacionada ao meu filho de 7 anos, né? E claro que a avó paterna teve uma outra educação, uma outra criação, né? De um modelo onde existiam essas funções mais segmentadas, ela por ter vivenciado como dona de casa, viveu isso. Um dia ela chegou pro neto dela, meu filho, falou assim: Gustavo, ajuda a mamãe a guardar as roupas, dobrar ali as coisas. Aí eu falei para ela: sogra, não, não é ajudar a mamãe. As meias, as cuecas, as roupinhas são dele. Ele precisa fazer para ele também. Ele já tem condição de fazer. Então, que bom, filho. Vamos celebrar que você já sabe dobrar e guardar as coisas, né? Então, assim, não é uma questão de ajudar a mamãe. A mamãe já guardou as dela, né? Você vai fazendo a sua O função. impacto disso é muito importante. Aquele filme, né, O Início da Vida, ele fala sempre, né, que nos primeiros dias de vida as conexões chegam a 1 bilhão neurais, né, por dia, uma Uhum, coisa absurda. Isso fala, a criança aprende muito rápido, mas tem que tomar cuidado que ela desaprende muito rápido. No uhum, sentido não de desaprender, é, aprender a coisa errada, né, porque ela começa a ver que aquilo é o normal, uhum. né, que é uma ajuda, é uma colaboração. Então, essa fala é importante, porque é ali naquele momento que fica uma fluidez, né, nessa naturalização do cuidado. Né? E do contrário, ele reproduz também o que não é correto, né? Exatamente, Ele é isso que eu reproduz tô. isso, né? Porque a conexão é muito Sim. rápida, mas pode ser para uma coisa maravilhosa, né, Uhum. dependendo de como é aquilo, mas também de muita dificuldade depois de como que eu vou ressignificar isso. Que é o que você falou uma vez também da sua vivência, né? Quando você estava ali organizando o trabalho doméstico na Exato. sua casa, não foi isso que Foi aconteceu aí a também? Fátima, que trabalha lá em casa, que passava roupa, eu deixei uma mensagem e ela mandou uma mensagem de volta me chamando de fofo durante 3 minutos. Eu me É. senti um fofo mesmo, mas para mim era tão natural deixar aquela mensagem, né? Uhum, Então acho que passa muito por isso. Eu estava vendo aqui, Mariana, até para confirmar, né? Olha, as uhum, profissões mais mal pagas no Brasil: professor de educação infantil pré-escolar, né? Assistente social, bibliotecário, educadores para necessidades especiais, uhum. e professores do ensino fundamental. É. Toda a base mesmo formada por mulheres, né? E a base do cuidado. Exato. Eu acredito que a gente esteja já num momento em que nós vamos refletir sobre essas funções e passar a valorizá-las. Eu entendo que a gente está entrando num período de valorização dos serviços, para além dos produtos. Eu acredito que a gente vai virar essa chave quando a gente começar a precisar deles. E o Estado, por mais que nós tenhamos, né, um estado de bem-estar social estruturado, ele nunca será capaz de prover todas as nossas necessidades em todos os aspectos que nós temos. De fato, a gente precisa. Interessante que eu estive com a secretária Leandre Dal Ponte, na Itália, nós fomos ao Vaticano em 2023, quando a Câmara dos Deputados foi levar uma comenda ao Papa. E lá nós fizemos uma conversa, inclusive com o chefe de Estado até então, que ele era o chefe de Estado naquele momento, para perguntar para ele como que o senhor enxerga que deve ser uma política de Estado voltada aos cuidados. Ela deve ser mais familista, ela deve ser mais estadista, mas o peso dessa oferta tem que ser a família, o Estado ou o mercado. Sabe o que o Papa disse? Todos têm que contribuir, porque o envelhecimento não tem que ser um declínio em si. Ele não deve ser algo assim que a gente mira e fala assim, um naufrágio, né? Todos têm que se envolver porque é uma questão, inclusive, de saúde pública. Hoje, seja pelas questões relacionadas ao Estado, a gente desenvolve políticas públicas. No Paraná, nós estamos desenvolvendo ações voltadas desde Bolsa Cuidador Familiar, e várias outras áreas relacionadas a fortalecimento da rede de proteção, de ações voltadas às mulheres. Estamos fazendo pelo Estado tudo que está ao nosso alcance, mas não vai substituir esse cuidado que tem que ser feito dentro da nossa casa,
e daquilo que o mercado pode oferecer para as famílias que têm condição de comprar no mercado e que é legítimo, né? Outro dia eu estava passeando por Balneário Camboriú e vi uma casa de acolhimento lá de pessoas que moram lá e que têm alto padrão. Pessoas que têm condição de estar. Claro que é a minoria, a gente não sabe. A gente sabe que isso não é para todos. Mas por que não ter uma oferta de um espaço digno de frente para o mar, com todos os serviços acoplados ali num condomínio para as pessoas idosas envelhecerem ali? Muito digno, muito legal. E a gente precisa entender que esse cuidado também pode ser compartilhado com o mercado, que está aí para oferecer tecnologias. Eu ouvindo você, Maria, me chama uma coisa muita atenção, né? É, quando a gente teve um movimento feminista importante, nos anos 60, 70, era uma luta para a questão dos privilégios, né? Do homem branco, né? Econômico, do mercado de trabalho, e a questão do voto, lógico, antes disso, até né, bem antes disso acontecer. Você traz uma perspectiva que eu ainda não tinha pensado, né? Dessa primeira década dos anos 2000. É cair na agenda não dos privilégios, mas cair na agenda do cuidado, né? Achei bem interessante isso, né? Porque assim eu tenho visto esse movimento, é um movimento muito bonito de acolher os homens, né, nesse espaço de cuidado, como uma coisa que talvez esse senso de igualdade de gênero, né, seja dentro de uma perspectiva de se aproveitar também essa oportunidade de ter, por exemplo, uma relação mais próxima como eu tive com meu pai no final da vida dele, cuidando dele, né? Coisa que era muito longe. E eu fiz Hum, perguntas para ele que eu nunca tinha feito na minha vida, eu não tinha paciência nenhuma, hum, né? Porque eram coisas muito repetitivas, com muito uhum. rancor às vezes, traumas, etc. Quando eu cheguei nesse espaço, comecei a perguntar pelo cuidado, eu me senti mais à vontade para perguntar e tive respostas interessantíssimas Não de é mesmo? coisas que eu não sabia e eu ressignifiquei coisas que agora eu entendia, pelo menos, o que era aquela conjuntura, né? E a Interessante. igualdade de gênero dentro da lógica do cuidado me parece uma coisa revolucionária mesmo. Quando você fala assim do seu pai, eu me lembrei do meu avô, que foi criado na roça, e até chegar no meu pai agora, né? E teve 13 filhos. Então, naquele tempo era tudo mais difícil, muito tempo fora de casa, a forma de construir as relações. Então, assim, o que que ele pôde dar para os filhos que ele entendia que era amor? Ele dava comida, moradia, e de vez em quando ele levava lá em Guarda-Mor, que é uma cidade de 7 mil habitantes, em Minas Gerais, a cidade do meu avô, levava os filhos para chupar um picolé na pracinha. Ou dava balinha assim, à vontade, assim, e a criançada ficava feliz. Meu pai conta isso com muito carinho do meu avô. Ele já velho, quando veio morar em Brasília, já bem idoso, já doente. Eu me lembro de ir no mercado com ele, ele dá dinheirinho pra gente, escondido. Dava escondido, assim, que era a maneira dele expressar o amor. Mas ele nunca chegou, amo você, dê um abraço, aquele carinho afetuoso, físico. Era o jeito que ele aprendeu. Aí meu pai aprendeu também, né? Dessa maneira que era isso. Eu me lembro na minha adolescência, que eu tô com 42 anos, inclusive vou fazer 43 semana que vem. O meu pai, então, quando eu tinha 16 anos, ele me deu um beijo no rosto, me abraçou, me pediu perdão por coisas que na infância ele errou na minha educação, que era de ser muito agressivo em alguns momentos, de falar muito rude comigo. E me falou isso: minha filha, eu percebi que eu errei, eu não sabia amar e eu não quero viver isso mais. Daqui pra frente eu quero ser um pai diferente. Que interessante. Mudou do nada, também não sei o que aconteceu com ele, mas foi algo assim Houve um surpreendente. clique. Não sei, mas foi bem nesse período ali, né, dos anos 90 e tal. Então, o que que eu observo também? Que outros fatores também foram causando indignação e foram despertando nessa geração de homens de lá para cá, que fizeram com que a gente conseguisse ter uma mudança também de perspectiva do cuidado, ou dessa afetividade que a pessoa passa a exercer quando decide se envolver num relacionamento afetivo de pai e filha, de marido e mulher, dentro de uma relação de trabalho onde existe respeito, né? Então, comecei a notar que isso pode ter sido causado por mudanças de educação, mudanças culturais
e porque as pessoas passaram a ressignificar o que aprenderam, para não reproduzir da maneira como receberam, né? O meu pai dizia: eu aprendi um outro tipo de amor. Hoje eu tô vendo que aquilo lá não era bem a referência que a gente precisa para hoje. Ele teve 3 filhas, né? E foi uma referência para mim, não só é uma referência hoje, né? Até hoje para mim, e o do pão de queijo, porque toda vez que eu venho a É isso, Brasília, o cuidado do pão de queijo. Uma coisa imagine, parece simples, eu mas moro há três tem uma anos em potência. Curitiba e toda vez que eu venho a Brasília, eu tenho que avisar para ele, né? E a gente tem esse combinado, que eu chego em Brasília, ele me busca no aeroporto e leva um pão de queijo para mim, né? Que é a maneira dele de se expressar e eu não abro mão. Aham. Aí uma vez uma pessoa me perguntou assim: você não acha que é abusivo você pedir pro seu pai? Eu falei: não me importa, eu vou pedir do mesmo jeito. E eu sei que para ele, assim, né, que ele ama fazer isso e faz com muita alegria e é o pouquinho de tempo que às vezes a gente tem a mais ali para conviver, né? Não abro mão também, né? E o pão de queijo é uma delícia. E esse de novo essa interpretação do cuidado que faz a gente perdoar também muita coisa, né? Então, é que eu estava falando do meu pai, né? Quando eu cuidei, não tinha mais como vou mudar ele, por que que é assim, como é que é assim, né? É mais uma questão de entender, né? E é um antídoto mesmo. O cuidado, quando você se aproxima de uma criança, você brinca com uma criança, você entende melhor, né? O que está acontecendo com o filho, com a filha. Então, é uma palavra mágica, né? Então, É, dentro da igualdade de gênero, ela pode ser. E o que a gente está vendo, né, Mariana? Eu queria entrar nessa questão da violência, né, que é o tema até que a uhum, gente estava pautando para esse podcast, é que a violência é a antítese do cuidado. Então, exatamente. por exemplo, eu estava na população Waipi, que ela ainda é muito fechada, lá no Amapá, e a gente fez o paternado AMP, com pesquisadores do AMP, etc. Então foi todo estudado, né? E lá eu senti, na presença que eles nos trouxeram, que é uma cultura ancestral de cuidado. Então essa coisa é naturalizada, o pai carrega a criança, eles não domesticam animais, por exemplo, então tudo é no caminhar. No caminhar do pai com a mãe e o filho é o pai que carrega, que cuida, que leva, mas também toda a comunidade, tem aquele provérbio, né? Precisa toda uma vila para educar uma criança, mas você Uhum. sente isso como parte da ancestralidade da cultura. E por que que eu estou dizendo isso? Qual o índice de violência entre os OIPs de gênero? Não tem ideia. Não, Não zero, tem. não tem, é Zero. zero. É mesmo. Então, assim, a Impressionante. antítese da violência é É o o cuidado. cuidado. Então, nas redes sociais, muitas vezes a gente se perdeu, porque se fala sem cuidado hoje, né? Aham. Você tem uma opinião, você não cria mais um eixo público de filtro, né? Uhum. Então, a perda desse cuidado, e a política pública é a única que consegue, talvez, ser uma alternativa para, desde a primeira infância, a gente ter essa política e retomar. Porque eu estou, assim, Muito muito interessante. convencido que a antítese da violência não é a paz. Para mim é o cuidado, Olha que interessante. né? Isso é muito poderoso, porque a gente consegue fazer uma transformação de uma geração. Hoje, o que que nós estamos vendo? Um volume exacerbado da violência praticada não só contra mulheres, contra crianças, contra pessoas idosas, a discriminação racial, que é bastante perversa e fere, machuca e mata muita gente ainda, e embora muita gente negue a existência dela. E nós temos uma responsabilidade de combater a violência de gênero, de raça e de gerações. Hoje, na nossa Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, nós temos desenvolvido políticas públicas voltadas a esse público, pensando o seguinte, que cabe ao Estado desenvolver políticas de escala, né? Com as organizações sociais, muitas vezes os projetos, eles ganham escala com o poder público, somados ali Exato. nessa relação Sai intrínseca. do projeto piloto para algo muito maior, Decola, né? decola. Então, esse é o nosso papel, dar escala a esses projetos e iniciativas que podem ser do poder público, mas podem ser da sociedade, devem ser iniciativas inovadoras para essa transformação cultural. O que eu percebo é o seguinte: a partir da maneira como você enxerga o mundo, da sua cosmovisão, você pode explicar as razões da violência de várias maneiras. Há o movimento feminista que concebe a violência dentro de uma perspectiva, de um olhar, né, onde
Homens e mulheres disputam a centralidade de um universo, onde o mundo está nessa centralidade e qualquer ameaça de tirá-lo desse centro, ele responde de uma maneira agressiva, né? Seja com violência física, sexual, patrimonial, moral, né? Dentre outras violências que a gente enxerga aí no mundo e hoje o que a gente está vendo. Alto índice de feminicídio, né? Mas existem outras visões que explicam o mundo e que todas elas concordam no seguinte sentido: erramos no momento em que nós percebemos que homens e mulheres têm que estar um sobre o outro. E eu trago uma cosmovisão um pouco diferente, que não tem sido muito falada, que é a cosmovisão bíblica. De uma perspectiva, inclusive, que quando homens e mulheres foram criados no jardim por Deus, Deus criou o homem, depois fez a mulher. Criou homem e mulher e imprimiu nos dois a imago Dei, a imagem de Deus no homem e na mulher. Os dois foram criados à imagem de Deus. Com a entrada do pecado no mundo, houve uma distorção da missão que foi dada ao homem e à mulher, que era multiplicar, cuidar da terra. Cuidar da terra foi dado na missão de cuidar. E o pecado entrou, Paraíso, né? Que era o paraíso. que era o paraíso. Cuidar, dar o nome do macaco, da girafa, era para fazer junto. E aí houve o pecado, a entrada do pecado distorceu essa natureza. E acabou o quê? Entrando todas as outras formas que fogem da imago Dei. O que aconteceu ali? Então, o homem passou a dominar não só sobre a terra e sobre a mulher, mas não sobre a terra, mas sobre a mulher. E aí começou a haver esse distanciamento que até hoje, para a gente voltar ao centro do que Deus criou nessa cosmovisão, ou do que a cosmovisão feminista defende também, que homens e mulheres devem estar no mesmo lugar, para a gente voltar para o centro da compreensão de que homem e mulher não tem que ficar um apartado do outro, serão mais de 230 anos, segundo estudos apontam aí, para a gente alcançar essa igualdade entre homens e mulheres de volta. Que não foi assim criado, mas foi assim que distorceu no meio do caminho. E domínio também é totalmente antagônico ao conceito de cuidado. Totalmente. Dominando. Totalmente. Então, se a gente retoma por uma ou outra defesa para que homens e mulheres permaneçam, né, de uma forma harmônica e em paz, com o cuidado daquilo que foram criados para poder exercer no seu domínio, sem dúvida a gente vai ter uma sociedade do respeito. Agora, vocês fazem uma coisa no Paraná que me chamou muita atenção, tive a oportunidade de participar de uma grande, eu não consegui ver como evento, eu não consegui ver como uma atividade, eu vi que foi mais do que isso, foi uma celebração. Vocês chamam de Cuida Mais, né? O Isso. nome me impactou muito, né? Porque Uhum. tá no DNA ali da coisa, né? Tá acontecendo no DNA da coisa. Como é que foi feita essa decisão de realmente abraçar isso? E aí traz a questão da igualdade de gênero, a igualdade racial, a questão da atenção ao idoso, né? Dentro do bojo do que é o cuidado como plataforma para que isso, para que se alcance esses objetivos. O Paraná, desde 2023, iniciou uma jornada para combater todas as formas de discriminação, violência de gênero, raça e gerações. Criou a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, onde a deputada Leandre licenciou-se do mandato para exercer a secretaria, hoje é a nossa secretária de Estado. E nós temos essas três áreas: a política da mulher, a da igualdade racial e da pessoa idosa. E o Cuida Mais foi pensado para ser uma estratégia de mobilização política e de estratégia também da agenda pública para pautar os gestores, conselhos, movimentos sociais sobre a importância da política do cuidado. Todos os municípios foram convidados, nós tínhamos a maioria dos municípios do Paraná presentes nesse encontro, foi um encontro com mais de 1.000 pessoas, nesta versão agora que aconteceu em dezembro, no final de novembro agora. Mas nós tivemos um outro encontro, Cuida Mais, no mês de março. Esses dois encontros, eles são encontros de formação, de divulgação das políticas estaduais, também de lançamentos de compromissos públicos que os governantes trazem, como foi o caso deste ano.
E especificamente nesta edição de novembro de 2025, nós tivemos um tema que foi a presença do Promundo, juntamente com a Unesco, que nos abrilhantou muito com um tema extremamente central, que é a questão das masculinidades e paternidades, que eu quero aqui muito agradecer a sua presença Foi um e prazer. todo o seu grupo, né, o instituto que esteve conosco durante aqueles dias, nos trouxe uma nova reflexão, né? Algo que possa agregar em termos de ferramentas, metodologias transformadoras de mentes e corações, para que a gente alcance de fato a igualdade entre homens e mulheres. Então, muito obrigada, Miguel, Instituto Promundo, a Unesco que esteve conosco por uma perspectiva da educação e da mudança cultural que a gente precisa fazer. Isso são ferramentas potentes de prevenção. Não tenho dúvida de que, se a gente continuar trabalhando só enxugando gelo, a gente não vai sair do lugar. Mas, se a gente constituir projetos sustentáveis como este, o curso, o Programa H, e que foi inclusive o lançamento, né, que nós tivemos lá, que foi muito simbólico para nós do programa, isso nos traz assim um alento e uma esperança, porque a cada dia a gente dorme e acorda sabendo que mais novas 6 mulheres foram mortas, e a gente não quer E se pactuar com esse aprofundando, universo. né, Mariana, a gente está vendo que precisa. E você usa um verbo que eu gosto muito, que é, e que espero que não, daqui a pouco não seja mais esse verbo, que é o despertar. E a sensação que nós tivemos com a participação lá, Mariana, é que parecia que estava já pré-moldado para esse despertar, mas precisava do clique, Da né? pólvora. Da pólvora. Eu acho que vocês trouxeram essa possibilidade, a gente se sentiu realmente muito honrado, né, de estar ali para fazer esse clique, né, porque depois teve uma formação de 2 dias, né, e a Isso. participação foi incrível, né, nós tivemos 100 participantes numa formação de 2 dias, Teve né. briga, tá? Ah, teve- Ai, vocês me arrumaram um problema, Miguel, porque eu tive de escolher 4 municípios dentre os 399. Você vai ter que resolver meu problema. Que eu não sei o que fazer agora, porque dos 399 a gente escolher só 4, tem uma fila. A gente está falando sobre a jornada formativa, né? Sim. Tem coisas boas vindo aí em Olha que 2026, né? maravilha. E eu queria só ver uma coisa que eu achei interessante, 2 pontos que eu acho que é importante, que a gente podia ficar aqui É, horas sim. e horas, né, Mariana? Porque pegar esse conhecimento realmente é muito importante. Eu cheguei a falar lá na formação que eu peguei um aplicativo, né, para ir para o hotel, e o motorista, eu falei, nossa, Curitiba é muito bonito, né? Cidade linda. Ele falou, a gente cuida bem da nossa cidade. É E ele verdade. falou a gente, ele não falou o governo, ele não falou o prefeito, ele não falou a mãe dele, É ele não falou verdade. ninguém, ele falou a gente. Eu até fiquei curioso, eu falei assim, mas aonde você, como é que é isso? Me explica, né? Um homem de 40, 45 anos, totalmente naturalizando o cuidado que ele tem com a sua cidade, né? É, e aí ele falou: não, foi na escola, em Curitiba, eu fui de uma escola pública, a gente aprendia a questão ambiental, a questão de reciclagem, a questão. Então, hoje, por exemplo, se a gente vê alguém jogando uma lata para fora do carro, a Da gente acha aquilo briga. abominável, né? Ixi. E todo mundo vai entrar uma rede de proteção aqui, né? Que a pessoa vai dizer: isso aí não É pode. linchado se acontecer. Como você se Tem deve? e É só uma uma coisa, parte aqui. claro. Curitiba tem um programa que até hoje é muito presente, que é a família Folhas. Na escola, e a família, os personagens, assim, igual o Zé Gotinha, que a gente conhece nacionalmente, que foi ensinando sobre a importância da vacina, a família foi a família mesmo. O vovô, a vovó, a criança, todo mundo vestido de folha, uma folhinha assim. E até hoje a prefeitura imprime em todos os locais públicos a família Folhas lá. Esses dias eu andando no parque com os meus filhos, eles falaram: Olha lá, mamãe, a família Folhas está ali fazendo foto, porque é uma campanha permanente. Anos e anos, mudou governo, prefeitos, mudou tudo, continua a campanha. E Curitiba, premiada internacionalmente como a cidade inteligente, né? Porque desenvolve ações voltadas à reciclagem, à cidade limpa, né? Então, de fato, existe isso na Esse cultura, pertencimento, né? esse Aí a pertencimento. pergunta que eu faço para você, Maria, é quando que eu vou entrar nesse aplicativo, vai ter um homem de 40, 45 anos, eu vou perguntar, parabéns, o Paraná não tem feminicídio, e ele vai responder, a gente cuida bem das nossas famílias. Ah, eu vou gravar isso, né? Ainda bem que tá gravando.
Eu não sei onde que a gente vira essa chave, mas eu tô em busca dela. Essa é a nossa grande missão, Miguel, porque eu não acho que seja uma solução simples como um aplicativo. Eu acho que a questão da violência ela é bastante complexa, porque ela precisa, inclusive, de ações multissetoriais, multifatoriais, interdisciplinares, porque nem tudo é a misoginia, É, nem tudo é a questão social, nem tudo é a questão econômica, nem tudo está relacionado, inclusive, ao dia de fúria daquele cara que decidiu naquele dia descontar na mulher dele. Interessante que quando a gente estuda o perfil, inclusive, das pessoas que estão presas por praticarem esse crime, parece que são as melhores pessoas. Ai, mas ele era o melhor funcionário, o melhor filho, o melhor irmão. O que aconteceu da noite para o dia que ele de repente virou a chave assim? Então, não existem soluções simples para um problema que é tão complexo. Óbvio que tem casos que são recorrentes e que a violência, enquanto ciclo, ela vai se comportando também de maneira repetitiva, né? O ciclo da violência, que uma vez que há um relacionamento abusivo e aquele ciclo vai se reproduzindo, pode ser que ele termine aquele relacionamento, ele não tratou as questões de infância, muitas vezes, sociais, históricas, se envolve em outro relacionamento, acaba reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Ele dá o que tem, né? Mas nem sempre é sobre isso, né? E eu acredito que a gente precisa, inclusive, vou dizer uma coisa aqui para você, Miguel, não só do poder público, das organizações sociais, mas também das igrejas. Eu entendo que há um componente relacionado à fé, que está muito ligado, inclusive, ao perdão de coisas lá que precisam ser trabalhadas, que não é uma política pública, não é uma terapia, que independente da fé da pessoa, naquilo que ela acredita, respeitadas todas as religiões, que vai fazer com que ela entre em camadas mais profundas da alma e consigam ressignificar aquele problema. sim. Eu acho que isso nos traz assim uma responsabilidade comum, né, de todas e todos no enfrentamento à violência, seja na prevenção, seja em abordagens e no papel da comunidade como um todo, que eu falo as igrejas, mas a comunidade são as lideranças de comunidades, tem grupos de apoio, tem Lions, tem Rotary, o Paraná tem vários grupos, conselhos de comunidade, a sociedade envolvida para mostrar a intolerância, porque tem uma hora que vai estar num bar, dois homens falando sobre uma mulher, mas tem outro ali falando, não fala sobre isso não, pode ser sua filha. Então, assim, é naquela hora, porque não basta não ser machista, tem que ser antimachista. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, antietarista. É assim que a gente vai conseguir, é defendendo que todas as pessoas precisam estar no mesmo patamar de respeito, que a gente vai poder A ter uma gente sociedade. cuida das nossas mulheres, a gente cuida das nossas pessoas, a gente cuida das nossas famílias, falar da mesma, né, com o mesmo Com a orgulho, mesma com convicção, a né? mesma convicção, e que uma latinha jogada ou isso acontecendo, a rede de proteção funciona num bar, funciona em qualquer espaço desse, vai ser fundamental. Mariana, eu sei que nosso tempo está acabando, mas eu não podia perder de te fazer uma pergunta técnica, porque você é uma das pessoas que mais conhece sobre conselho, né, estrutura de conselho no Brasil. Eu não queria perder essa oportunidade, porque muita gente ouve conselho, 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 né, e não entende que são esses conselhos, né? Que coisa é essa? E acaba criando até, muitas vezes, né, uma visão equivocada da importância desse conselho. Uhum, Aí eu queria só assim, pegar uma pincelada, mas sim. um dos episódios a gente vai aprofundar isso, mas eu sei que você é uma conhecedora e tem uma vivência muito grande de conselho. Nessa trajetória, qual a importância dos conselhos para É, a gente fazer hoje, essa mudança? a nossa Constituição, ela defende um modelo de participação da sociedade civil dentro das políticas públicas de várias maneiras, né? Uma delas é através da representatividade nos conselhos. O que são os conselhos? São colegiados formados por participantes da sociedade civil e do governo, dependendo da natureza do conselho, que fazem parte do acompanhamento das políticas públicas que nós chamamos de controle social. Então, por exemplo, na política da mulher, onde nós temos no Paraná, eu hoje sou presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. É um conselho formado por 13 representantes do poder público, do governo estadual,
de várias secretarias, né? Assistência social, educação, ciência e tecnologia, segurança pública, né? São 13 titulares e 13 suplentes, e da sociedade civil também são 13. É um conselho paritário, ele tem a mesma composição, a mesma quantidade de composição entre governo e sociedade civil. E essa bancada da sociedade civil, ela entra para um mandato de 2 anos eleita, né? Então, a partir de um processo eleitoral. Então, é aberto um edital público, as organizações da sociedade civil, elas podem participar desse edital, e uma vez eleitas, elas passam a participar das decisões que o Conselho Estadual ele se propõe a fazer. Vou dar alguns exemplos que o Conselho decide. Decide sobre o orçamento, para onde vamos mandar, qual é a prioridade de orçamento público para a política da mulher. Nós aplicamos no enfrentamento à violência. Então, essas pessoas estão representando a sociedade civil, movimentos de mulheres de várias naturezas. Então, nós temos desde movimentos da saúde, movimentos na área de assessoramento, movimentos de atendimento às mulheres, sindicatos. Então, temos uma diversidade de movimentos de mulheres que entraram por esse pleito e que têm 2 anos de mandato para participar do conselho. Ali no conselho também há um planejamento, né, de ações que são realizadas, há um trabalho de território de mobilização. Então, é um processo também formativo para essas entidades. Não é só entregar para a sociedade uma decisão, mas participar do todo. Então, ali existem compartilhamentos, também o acompanhamento de denúncias. Nós estamos acompanhando agora, realizando campanhas de feminicídio zero. Nós estamos dentro, hoje, inclusive, 10 de dezembro, nós encerramos os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós fizemos uma live com os conselhos ontem, onde nós tivemos 13 conselhos de direitos do Paraná. Pessoa com deficiência, pessoa idosa. Bacana. E Então, existe até uma nesse diálogo, colaboração nesse diálogo dentro dos isso. E conselhos. nesse diálogo nós falamos sobre a eliminação da violência contra as mulheres na Semana dos Direitos Humanos. O que o Conselho da Criança está fazendo para eliminar a violência entre as meninas? O que o Conselho da Pessoa com Deficiência está fazendo? O que o Conselho dos Povos Indígenas está fazendo para eliminar a violência nos territórios indígenas? Nós provocamos os demais conselhos para virem falar aqui com a gente, ó. Não temos que falar só na nossa bolha. Temos que pautar os outros conselhos para pensar em ações estratégicas de empregabilidade, de protagonismo, porque é assim que a gente também Porque não tem consegue um vencer a salvador na violência. pátria, né? O que Não. tem realmente é chegar na população através do debate democrático e da E, priorização é, de pautas. e essa é uma palavra importante, porque nós entendemos que a nossa gestão hoje no Paraná, ela é participativa e democrática. Há quem pense diferente, que entende que o conselho disputa espaço, como você falou, é polêmico, mas o que nós estamos fazendo no Paraná? Explicando para os prefeitos, inclusive. O conselho não é seu inimigo, o conselho é seu parceiro para encontrar soluções. E a gente está trabalhando a formação, porque tem conselho também que é briguento pela briga, não é briguento para poder apresentar solução. Então, a gente também está formando os conselhos. Olha, você vai reprovar a prestação de contas por quê? Ah, porque eu sou oposição política da prefeitura? Isso é improbidade administrativa. Exatamente. A sua responsabilidade é o mérito. Está correta a aplicação do recurso? Atendeu o que estava no planejamento orçamentário? Atendeu as mulheres? Realizou a conferência? Tá ok. Entendeu? Qual é a sua proposta para a continuidade da política da mulher? Então, é um processo que a gente vem resgatando de um período da pandemia que muitos desses colegiados foram desfeitos e que a gente tem fomentado nos municípios. E é uma nova visão, inclusive de fortalecimento de territórios, com a valorização da participação popular, representada ali por aqueles membros, né? Muito embora a gente saiba que também os governantes estão lá por uma representação do voto, Uhum. né? O prefeito foi eleito, a prefeita, governador, Lógico, governadora, e e é montou o seu time, representativo também. tá ali com o Perfeito. respaldo da legitimidade do voto. No entanto, a gente sabe que também movimentos sociais precisam ter voz e vez, mesmo que seja de oposição. Interessante no Paraná é que a gente tem paz. A gente diverge, a gente discorda, mas a gente respeita, né? Então, em alguns momentos, a gente vê que o negócio não está fluindo, dá um passo para trás, não precisa ir naquela briga do voto, porque a gente vai ganhar no voto. Vamos recuar, vamos qualificar o debate, e aí a gente avança. Então, a gente construiu essa relação. Isso não é muito comum em outros É conselhos, em verdade. outros colegiados. Mas esse É é o um proteção processo. mesmo. É.
Então a gente tem, como a Conanda, né, recentemente a gente tem visto muitas brigas assim muito extremas, né? Então a gente tem avançado muito no Paraná com os conselhos, são muito parceiros, porque foi a partir deles, pelos planos que os conselhos estruturaram, o Conselho da Mulher, é que nós, enquanto Estado, também estamos seguindo uma rota. Não foi assim aleatório que nós decidimos ir por esse ou por esse caminho. Esses conselhos já existem há 30 anos, 20 e tantos anos, e tem legitimidade para pautar, né? Também esse caminhar que a gente vem fazendo. Mas está aperfeiçoando, né? Eu acredito que Eu sim. acho que, pelo que eu vi lá, constatei, está aperfeiçoando. Mariana, até para uma pergunta, para a gente ter uma consideração final sua, em relação a toda essa estrutura, ao que você vê da sua carreira, desse momento presente do que realmente está se propondo, estados como o Paraná, outros estados no Brasil também que a gente está vendo, essa questão da violência contra a mulher, né? E as pautas da ressignificação de masculinidades, etc. E principalmente em relação às mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade, né? Mulheres negras, mulheres de povos originários, mulheres que também de populações tradicionais, todos esses aspectos, né, que vão somando camadas, né, em situação Uhum. de extrema pobreza. Que você visualiza acontecendo daqui o tempo? Você se vê mais otimista, realista ou pessimista mesmo, porque não no sentido que isso nada vai dar certo, etc. e tal, mas que isso é uma questão cultural muito difícil de ser contornada. Como é que você vê as políticas públicas chegando nesse nível de maturidade, até que a gente fala desde conceito, de participação dos vários setores, de programas, né, de parcerias com órgãos internacionais e da sociedade civil? Qual é a mensagem final que você traz assim dessa sua carreira, né, brilhante que você tem no serviço público? Bom, primeiro, Miguel, brilhante é você, né, que nos inspira tanto e a sua trajetória, mas eu sou bem otimista. Eu sou otimista por dois fatores. Primeiro, é o seguinte, nós não estamos conformados mais com a realidade que nós estamos vivendo. E isso já está se tornando um clamor coletivo, né? Até pouco tempo atrás, e não foi, né, uma questão um pouco relevante, a gente até ouviu a secretária Leandre conversando com uma outra pessoa, e ela comentou assim, mas fiquei sabendo que você cometeu violência contra a sua mulher e tal. E aí o rapaz falou assim: não, mas eu não cometi violência contra ela, eu só bati nela, porque ela discordou de mim e tal coisa. Como não é violência bater? Então, assim, para nós, parecia ser tão óbvio que bater é violência que não precisava explicar. Mas o que que a gente parou para refletir enquanto gestores públicos, assim? A gente precisa primeiro falar óbvio sempre. Aula um, sempre. Isso é violência, isso é intolerância, isso é discriminação e somos, né, contrários a isso. Trabalhar sempre a informação vai ser sempre o nosso dever, enquanto agentes públicos, e trabalhar a informação de uma maneira organizada, em cursos, formação. Então, quanto mais a gente disseminar de parcerias, de canais como esse, do que a gente puder trabalhar para dizer que aquilo é violência e que tem um canal de denúncia que a pessoa pode acionar, 180 para denúncia, 190 na emergência, liga para a polícia. Mudar dentro de uma realidade doméstica e familiar, que a gente até pouco tempo também contava que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Hoje a gente já vai fazer blitz na rua, entregar panfleto dizendo em briga de marido e mulher, a gente mete a polícia. A gente mete a colher, a gente já tem que fazer essa mudança para que a pessoa perceba assim, opa, tem alguma coisa mudando. Então, trabalhar a informação e as leis hoje, nós temos muitas leis boas e avançamos muito nesses últimos anos, desde a Lei Maria da Penha, a lei do bullying, cyberbullying, tivemos agora leis mais recentes como a do cuidado e várias outras leis derivadas de todas essas maiores que agravam a pena do agressor, como o feminicídio, e tornam cada vez mais difícil a vida do agressor de mulheres e crianças também. Então a gente já está começando a dar o recado seguinte para o agressor de mulheres. Aqui, quem cometer violência já sabe que tem punição.
E a responsabilização também vai ser praticada. Então, no Paraná, inclusive, o governador fala: aqui machão de cozinha não se cria, vai ser preso. Descumpriu medida protetiva, vai ser preso, vai ser punido. Mas também não é suficiente, porque a gente tem que continuar trabalhando a ressignificação das masculinidades, das paternidades, daquilo que gerou a violência, para a gente fazer de fato uma transformação real, concreta. Mas eu sou otimista porque eu acho que a gente está no caminho e em breve a gente vai contar uma nova história a partir da nossa geração. No próximo episódio, eu acho que a gente já vai poder contar alguns avanços aí, né, Eu Mariana? acredito que sim. Depois da ida de vocês lá, que movimentou o Paraná, nós já estamos trabalhando, né, um novo projeto para 2026 e esperamos que assim a gente consiga escalar com mais velocidade esse tempo de mudança que a gente espera que Que aconteça. a gente aprendeu muito com o Cuida Mais também do Paraná, Ai, que é bom. motivo de grande orgulho para o Estado. Mariana, muito obrigado Muito pela obrigada, presença eu que aqui no nosso agradeço. podcast. Ficamos à disposição. Muito obrigada.